Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja dentro dos nossos corações. Vamos dar início a essa programação Coração do Pai Nosso em louvores a Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso em que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não deixei-nos cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o poder, é o reino e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim, Deus tem preparado de estarmos aqui para meditarmos um pouquinho na santa e bendita palavra de Deus. E essa programação, ela é intitulada Conselhos da Palavra, né? Conselhos da Palavra. É o conselho da nossa mãe. Temos a nossa mãe, a mãe da carne, né, biológica, e temos a nossa mãe espiritual. E tudo foi criado pelo poder da palavra. E a palavra de Deus pode criar em nós, né, coisas que nós nunca passou pela nossa mente, nem desceu dos nossos corações. E hoje, pela meditação da palavra de Deus, Deus pode criar coisas novas, né? Então nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito da caridade, tá? Então, vamos ler aqui em 13 de 1 Coríntios, aos 1 Coríntios, no capítulo 13, né? Aqui, depois do apóstolo Paulo escrever a igreja que estava lá em Coríntios a respeito da diversidade dos dons espirituais, né? E a unidade dos membros do corpo de Cristo, ele falou de uma coisa mais excelente de que todos os dons, né? Os dons espirituais. Que vamos crer que os dons espirituais, eles são superiores aos dons materiais, né? Não que não precisa se ter dom, né, materiais, precisa sim. Cada um tem, Deus deu um dom, né, para executar uma parte para o bom funcionamento do planeta Terra, né, e para tudo correr bem entre a sociedade, entre os homens também. Mas um dom mais excelente de que todos, né, os materiais e os dons espirituais, é a suprema excelência da caridade. É o dom do amor. Então vamos ver com a ajuda de Deus, aqui em 1 Coríntios no capítulo 13. E aqui diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que sou, como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse a caridade, nada seria. E ainda que te distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito,
Então o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior destas é a caridade. A caridade. Então, essa é a parte que Deus nos orientou, né? Para nós dar uma examinada. Nós não estudamos a Bíblia, mas nós examinamos a Bíblia, a Escritura. Porque nela está contida a infalível palavra de Deus. Aqui não tem, nesse livro aqui, não está só a palavra de Deus, né? Aqui está a lei, os profetas, na verdade, e aqui também tem as partes onde que Deus falou pelo seu bom Espírito. Toda ela foi escrita, né, por homens santos, movido pelo Espírito Santo de Deus. Então, nas Escrituras vão considerar que são vários caminhos, mas todos os caminhos nos levam a um lugar só, né? Nos leva a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos falar que nas Escrituras são vários, né? Várias partes, né? Que nos leva no mesmo lugar, que é a boa e perfeita vontade de Deus. Tudo é para nós compreendermos, não é verdade? A obra de Deus na terra e na vida do homem também. Então, nós estamos examinando as Escrituras e hoje, dessa feita, aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios, né? Onde fala sobre a suprema excelência da caridade. Então, vamos dividir essa parte, esse texto que nós lemos aqui em 4 partes, para ver se nós entendemos melhor. Vamos? Tá. Então, vamos à primeira parte, né? Vamos considerar que a caridade, nós vamos considerar, para nós podermos entender, que a caridade é um sentimento puro, sem mancha, sem mácula. Porque o nosso sentimento, ele pode ser bom e ele pode ser mau. Estamos entendendo e compreendendo? O sentimento do homem, o homem pode ter um sentimento bom e pode ter um sentimento ruim, não é verdade? Então, vamos falar que a caridade é um sentimento dos melhores que pode existir, considerar, e do mais puro também, é o mais puro sentimento. Então vamos, para entender isso, né? Vamos ver o versículo 4, 5, 6 e 7, né? Então vamos prestar atenção. E depois, fora daqui, você lê de novo, ouça o vídeo de novo, né? Então nós vamos ver o versículo 4, 5, 6 e 7. 4. A caridade. O que é a caridade? O que é a caridade? A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, isso aqui é o efeito de quem tem um sentimento puro. Então, o sentimento puro nos leva a executar essas qualidades aqui. O sentimento puro nos leva a executar
essas partes que nós vemos aqui. Nos leva a esses procedimentos, que está aqui no versículo 4, 5, 6 e 7. Tá certo assim? Então, esse aqui é o efeito da caridade. Procede dessa forma quem tem a caridade, que é o amor perfeito, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dentro do coração. Vamos ver a segunda parte? A caridade, ela não se negocia, não se troca, né? Não se vende também. A caridade não se acha para comprar. Tem gente que está vendendo, e está vendendo muito caro. Nós temos que ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Os cristãos de hoje, os que se dizem cristão, não é verdade? Está faltando sabedoria. Mas se nós pedirmos sabedoria a Deus, Ele nos dá. Pedir se dá-se-vos-á. O que Ele vai nos dar? Uma fortuna financeira? Um grande patrimônio? Nós vamos pedir para Ele nos fundamentar nas coisas terrenas, mas se nós pedirmos para Ele nos fundamentarmos nas coisas celestes, Ele vai nos fundamentar. E se nós pedirmos sabedoria nas coisas espirituais, celestiais, Ele vai nos dar muito mais, não é verdade? Muito mais. Então a caridade não se negocia. Vamos ver no versículo 1, 2 e 3, né? Versículo 1, 2 e 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse a caridade, seria como o metal que sou, como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse a caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse a caridade, nada disso me aproveitaria. Então, a caridade, nós não trocamos outra coisa pela caridade. E a caridade não se troca por outra coisa. Tá certo assim? Não se compra, não se negocia. A caridade é um dom que vem da parte de Deus. E se nós olharmos aqui atrás, né? Está escrito para nós buscarmos, né? Os mais excelentes dons. E principalmente, né? Um dom mais excelente, melhor de que todos os dons, que é o da caridade. Porque se nós executarmos todos os dons e não executarmos o dom da caridade, os outros não vai causar nenhum efeito a respeito de Deus nos considerar. Então podemos fazer tudo, não é verdade? Tudo, 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 tudo. Mas se nós não deixarmos, não é verdade, a caridade operar em nós e nos levar a proceder dessa forma, em que nós vemos aqui, né, no versículo 1, 2 e 3, puxa vida, nada feito. E olha, e nós temos que aproveitar o tempo, entender os tempos de Deus, porque para todas as coisas tem um tempo determinado. Para todas as coisas tem um tempo determinado. E nós temos que tirar proveito de cada tempo, porque tudo passa. Passa ou não passa? Até nós estamos passando. Eu estou aqui hoje, sabe que hora que é agora? É aproximadamente 3 horas da manhã. 3 horas da manhã do dia 27. 3 horas da manhã. Passou o dia, né? Passado, entrou-se na madrugada e ela já vai se tornando para o dia vindouro, né? 6 horas já se dá início ao novo dia. Então tudo passa e nós passamos junto. Então nós devemos aproveitar o tempo e entender cada tempo, porque o querer de Deus está através do tempo. Porque para todo tempo Deus tem um propósito também. Então vamos ver se passa mesmo no verso 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos lá. Verso 8. A caridade ela nunca falha,
mas havendo profecias serão aniquiladas. Passou, foi aniquilada. Havendo línguas cessarão. Passou. Havendo ciência desaparecerá. Passou, desapareceu. Por quê? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aniquilou, exterminou, acabou, diminuiu. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, amadureci, isso é, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Então, quando eu era menino, eu discorria, me portava como menino. Mas passou o tempo de ser menino, né? Eu amadureci. Então, o que aconteceu? Diz aqui, eu acabei com as coisas de menino. Então, nós temos que acabar com as coisas de menino também. Hoje, quando eu era criança, né, eu me alimentava de papinha de leite. Hoje, eu me alimento de coisa sólida, não é verdade? De arroz, de feijão, de nutrientes mais sólidos, né? Que tem coisas que vai alimentar esse corpo de carne. Passou meu tempo de menino. Então nós temos que amadurecer na nossa vida cristã e no conhecimento da palavra. Guarda bem esse versículo. Quando eu era menino, eu discorria como menino. Mas agora eu já não sou mais menino. Eu já amadureci. Eu já sou homem. Então eu acabei com as coisas de menino. Então nós temos que acabar com as criancices também. E partir para as etapas vindouras, né? Para as etapas vindouras. Porque como nós somos conhecidos, porque Deus nos conhece desde o ventre da nossa mãe, nós temos por obrigação passar a conhecer também. Porque tem gente que vai na base do vai-vai, do vem-vem, vai na base do oba-oba. Mas é muito importante nós termos conhecimento. Não é verdade? O conhecimento vem através da sabedoria. Sabedoria. E olha, se nós quisermos ter uma vida de paz, uma vida próspera, material, espiritual principalmente, nós temos que ter sabedoria. A palavra de Deus nos recomenda muito a respeito da sabedoria. Lê lá em Provérbios, para você ver quanto conselho tem a respeito da sabedoria. E ver como Salomão, ele foi próspero, né? Um dos reis mais sábios. Porque quando foi para ele pedir, ele não pediu coisa supérflua. Hoje se pede muita coisa supérflua. Mas ele foi sábio, né? Por quê? Ele queria ser mais sábio ainda, então ele pediu sabedoria. Deus deu sabedoria e deu todas as demais coisas, porque através da sabedoria ele administrava tudo, né? E tudo se prospera quando tem uma boa administração. E a boa administração vem pela sabedoria. Então, vamos nos amadurecer e acabar com as coisas de menino, né? Vamos para a parte 4 aqui. Nós só seremos a caridade, ela permanece eternamente. Tudo passa, né? Mas a caridade, ela permanece eternamente. Tudo passa, né? Porque debaixo do sol também tudo é vaidade. Mas tudo passa. Então vamos ler só o versículo 13, que é o último versículo aqui. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, a caridade. Essas três, mas a maior destas é a caridade. Então, o que permanece agora? Permanece agora? Coisas de criança? Coisas supérfluas? Coisas sem nenhuma importância? Não. Agora só permanece a fé e a esperança e a caridade. E qual que é a maior dessa? É a caridade. Por quê? Se nós alcançarmos uma vida em glória, uma vida eterna, nós vamos ter fé de alcançar mais do que lá. Lá chegou o limite. Lá é vida numa paz e
e num gozo, né, superno, é vida eterna. Nós não precisamos ter fé de alcançar mais nada. E nem esperança também, nós vamos esperar mais o quê? Lá já é o ponto máximo, né? Esperança nós temos que ter aqui. Esperança de alcançar, de vencermos esse mundo em todos os segmentos dele, não é verdade? E vencermos a maldade do mundo também, as paixões, as concupiscências e o pecado, não é verdade? Então nós temos que ter esperança de sermos fiel até o fim. Quando estivermos lá já não tem mais os dons espirituais e não tem mais a fé e nem esperança, mas a caridade vai permanecer eternamente. Porque a caridade é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o amor de Deus, é o amor perfeito. E lá vai ser um amor, não é verdade? Um amor eterno, um amor perfeito, um amor que vai trazer contentamento, alegria. Não vou dizer para todos sempre, porque a eternidade ela não tem medida, não é verdade? Mas é uma vida, um gozo e uma alegria eterna para todos sempre. Então, nós temos que procurar adquirir esse dom aqui, porque só assim todas as demais coisas que nós fizermos vai ser considerada por Deus. Só seremos considerados por Deus, ou tudo que nós fazermos só tem validade, ou é considerado por Deus, se estiver em nós a caridade. A caridade. Deus seja louvado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.